Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou mais uma vez feliz, irmão, por estar aqui junto com os irmãos, né? Para louvar a Deus, para engrandecer o nome santo do Senhor. Sem perca de tempo, irmãos. Abra a sua palavra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, me desculpe. Quantos acharam? Vamos fazer uma leitura? Vamos fazer uma leitura do versículo 11 em diante. Eu vou ler um versículo, depois a igreja lê o outro de baixo, assim sucessivamente até o verso de número... A gente vai ler alguns versículos, daí eu falo para os irmãos. E as suas palavras lhe pareciam como de vara, e não as creram. 12, toda a igreja. Versículo de número 13, eu vou ler. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. 14, toda a igreja. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? 18. Toda a igreja. Agora o versículo de número 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que lhe se achava em todas as escrituras. 28. Toda a igreja. E ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Agora vamos ler mais um versículo, irmãos, que é o versículo de número 15, que todos leram junto. Vamos ler todos junto? E aconteceu que, indo eles falando entre si, o mesmo Jesus se aproximou. Repita comigo bem forte: aproximou. Amém. Os irmãos podem tomar um assento. Irmãos, nessa passagem, neste texto, nessa história que nós lemos, fala de dois moços. Não era qualquer pessoa, pastor. Não era qualquer homem que estava observando aquilo que Jesus estava fazendo naquela época. Não era qualquer pessoa, dizendo assim, qualquer pai de família, que deixava a sua casa e ia ver o que estava acontecendo quando Jesus estava fazendo os milagres. Não era qualquer pessoa. Diz a palavra que eram dois discípulos de Jesus. E nós sabemos que discípulo é aluno, é aquele que ouve e começa a colocar em prática aquilo que o professor está ensinando. Isso é um discípulo. Não era qualquer pessoa, não. Às vezes nós lemos a palavra e não observamos, não paramos para meditar aquilo que ele está nos falando. Mas o que trouxe a esses dois discípulos deixar tudo para trás
e voltar para a cidade, para uma aldeia chamada Emaús. Meus amados e queridos irmãos, se nós formos parar aqui e começar a meditar e ver, nós estamos muitas das vezes no caminho chamado Emaús. O que fez aqueles discípulos deixar tudo para trás e voltar para o caminho? Se nós formos começar a ler a palavra e ler aqui no capítulo 24 sobre a ressurreição de Cristo, quando Cristo ainda estava com eles em vida, Jesus disse que era necessário ele morrer e depois de 3 dias ele ressuscitar mais uma vez, ressuscitar entre os mortos. E quando Jesus morreu, diz a palavra do Senhor que eles ficaram tristes, abatidos, mas eles não fizeram nada no sábado, porque era costume deles naquela época. E quando estava se aproximando o amanhecer do dia, na madrugada de domingo, diz a palavra que saíram algumas mulheres de sua casa, da sua aldeia, quem sabe, e foram até o sepulcro para ver, aleluia, para colocar as especiarias, tudo aquilo que eles tinham preparado no corpo de Jesus. Meu amado irmãos, mas havia alguém ali, havia 2 discípulos, meu irmão, que não quiseram mais esperar. Eu não vou mais esperar, diz a palavra que no mesmo dia, eles deixaram Jerusalém a caminho de Emaús. Oh, meu querido irmão, aquelas 2 pessoas, aqueles 2 discípulos, saíram de Jerusalém frustrado, saíram de Jerusalém triste, saíram de Jerusalém abatido, saíram de Jerusalém sem nenhuma mais esperança de ver Jesus Cristo. Eu quero te falar uma coisa, quem sabe hoje você está no caminho de Emaús, quem sabe hoje você está dizendo que Jesus está longe de você, que Jesus está longe da tua presença, que Jesus está longe, aleluia, da tua casa. Quem sabe você está dizendo que Jesus, ele entrou dentro do sepulcro, ainda está lá, meu amado e querido irmão, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus já não está mais no sepulcro, porque ele ressuscitou para estar comigo e para estar com você e com a tua família por todos esses dias por onde nós andamos. Oh, querido, quem sabe a tua luta está grande, quem sabe você já perdeu a esperança, quem sabe você está igual a esse discípulo. Eu conheço a verdade, eu sei que Jesus eu sou aluno dele, mas eu não consigo fazer mais nada daquilo que ele me ajuda, daquilo que ele me ensina. Eu quero te falar, se você crê, Jesus nessa noite, ele vai fazer uma obra maravilhosa a teu favor. Primeira coisa, eles se sentiram sem força, sem apoio, porque quando estava andando com Jesus, por onde ele andava, aqueles alunos, aqueles discípulos, estavam tendo um apoio forte, porque sabia, se entrasse no mar, no barco, Jesus ia acalmar a tempestade, porque sabia, se ele andasse no deserto, ali ele não sentiria fome nem sede, porque Jesus ia prover as suas necessidades. Aqueles discípulos sabiam, se ficasse enfermo, Jesus estava ali para colocar a mão e expulsar a enfermidade. Mas quando tudo parecia estar perfeito, quando Cristo foi pendurado na cruz, ainda existia, querendo ou não, uma pequena esperança no coração deles, que eles iam ver a Cristo mais uma vez. Mas por causa, quem sabe, das provação daquela época, quem sabe talvez, por as pessoas que penduraram, que crucificaram a Cristo, apontava, quem sabe, o dedo para aqueles discípulos, não somente para os 2, mas para todos, e começavam
a cantar vitória, dizendo que aqueles que eles esperavam ser o Messias, que ia reger sobre Israel, estava morto. Diz a palavra que passando o tempo, passando as horas, aqueles dois moços começaram a perder a esperança. E também diz a palavra do Senhor, se nós, eu e você, se mostrássemos fraco, meu irmão, na época da angústia, pouco será a nossa força. A melhor coisa que eles tiveram naquela época, a melhor situação, aquilo que eles achavam, era deixar Jerusalém. Nós vamos deixar Jerusalém. Quem sabe muitas pessoas deixaram Jerusalém, muitos discípulos, muitos que seguiam a Cristo, deixaram a Jerusalém naquela época, porque já não tinha mais a esperança que Cristo ia ressuscitar e ia dar vitória a eles. A melhor coisa que eles achavam é: vamos voltar agora, deixa tudo aí, deixa os seguidores de Cristo aí agora, vamos voltar para Emaús. Quem sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos em voltar para Emaús. Quem sabe nós estamos no caminho, quem sabe nós estamos fazendo igual esses dois discípulos, quem sabe nós estamos fazendo igual eles. Quem sabe você hoje disse: Senhor, eu já não tenho mais força para seguir. Senhor, eu já não tenho mais esperança de receber a vitória. Senhor, eu já não tenho mais a esperança de ver a minha família salva em Ti. Quem sabe você hoje já disse para Deus tantas coisas, mas eu quero lhe falar a palavra do Senhor que nos diz que hoje Jesus está indo ao teu encontro. Quando nós lemos aqui que Jesus se aproximou, eu disse para que os irmãos repetissem algumas vezes, porque Jesus se aproximou deles. Diz a palavra do Senhor que eles estavam andando, conversando, perguntando um para o outro, e de repente Jesus se aproximou. Olha para você ver o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 4, deixa eu ver se é isso mesmo. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é isso, irmão? Você está me chamando de incrédulo? Que é isso, irmão? Você está falando que os deuses, que os demônios cegaram meu entendimento? Não. Eu estou lhe falando, irmão, que a dureza, que a incredulidade daqueles homens não fizeram ele enxergar que Cristo estava com eles. Que a incredulidade daqueles dois homens não conseguiu, aleluia, fazer eles enxergar que Jesus estava andando com eles. E diz a palavra que o Senhor nos disse que eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Às vezes você pode estar se achando hoje uma mulher derrotada. Quem sabe hoje você pode estar se achando uma pessoa que não está sendo vista por ninguém, mas Jesus se aproximou de você hoje. Jesus está do teu lado, porque é promessa dele que estou convosco todos os dias. Se você crê que Jesus está contigo, dê uma salva de palmas bem forte a ele, irmão. Glória a Deus. Às vezes nós passamos por incrédulo. Às vezes nós passamos por pessoas que deixamos de acreditar. Sabemos que Ele tem poder, mas nós não deixamos
a nossa fé agir por nós. Nós colocamos barreira, nós colocamos dificuldade, nós colocamos muitas vezes que é mais fácil fugir da guerra do que enfrentar a guerra. E se só vai haver um vencedor numa guerra quando há batalha, eu quero te falar, meu irmão, deixa a incredulidade essa noite. Saiba você que Jesus é contigo. Saiba você que Jesus vai te abençoar. Saiba você que você pode estar no caminho sozinho, achando que está sozinho, mas Ele está próximo de você. Quantos aqui já não ouviram falar daquele comentário que as pessoas, que uma pessoa estava andando na areia, olhava para trás, só via a marca de um passo, e ele começava a falar que estava andando sozinho. Daí ele começou a orar a Deus, e quando Jesus se manifestou a ele, falou para ele: aqueles passos não são seus, aqueles passos são os meus passos, porque eu estava te levando no colo. Eu também creio, irmão, que nas nossas provas, nas nossas lutas, quando nós estamos em Cristo, Ele nos pega no colo e nos leva, e Ele guarda a minha vida e guarda a tua vida. Se você crê nisso, você vai exaltar o nome do Senhor, porque Ele é contigo e Ele está próximo de nós. Não pode ser. Como pode eu passar por tantas provas e você ainda vir falar que Cristo está comigo? Como pode? Irmãos, diz a palavra que você é um escolhido dele. Sabe por que Jesus foi atrás dos discípulos de Emaús? Porque Jesus o conhecia, porque Jesus sabia quem era eles, porque Jesus sabia até o nome deles. Jesus sabe quem é você. Diz a palavra do Senhor que Ele conhece o nosso levantar pela manhã. Ele conhece até mesmo aquilo que vai acontecer antes de nós fazermos, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta eu e você muitas vezes tentar fugir da realidade, entrar pelo caminho de Emaús, que é o caminho da volta, para dar volta ao passado. Não adianta, porque se Ele nos manda olhar para frente, para o alto, que é o autor e consumador de toda a nossa fé. Isso que Ele manda nos fazer essa noite, olhar para o alto, olhar para mim, porque eis que estou convosco, estou do teu lado, estou próximo de vocês. Irmãos, essa palavra podia ser de uma forma diferente. Isso que Deus colocou no meu coração podia ser de uma forma diferente. Mas eis que estou convosco. Irmão, coisa maravilhosa, coisa boa é saber que quando temos um Pai que cuida de nós. Me fez lembrar agora de uma passagem, de uma história, que um certo pastor me disse que havia no avião uma criança sozinha sentada na poltrona, e de repente aquele avião começou a ter uma turbulência, e todo mundo começou a chorar. Todas as pessoas que estavam lá começaram a gritar de medo, ver aquela turbulência, começaram a ter medo da morte, pensando que o avião ia cair. Mas ali no meio de todos aqueles passageiros estava uma criança brincando com o seu brinquedo, com toda aquela turbulência. E depois que passou toda aquela turbulência, estava tudo calmo, aleluia. Os passageiros foram perguntar para aquela criança: ô meu filho, você não teve medo da turbulência? Eu vi você brincando como se nada tivesse acontecendo. Aquela criança, com uma voz ousada, disse: eu não fiquei com medo. Sabe por quê? Porque o piloto, ele é o meu pai. Eu quero te falar uma coisa: a turbulência pode estar grande na tua vida, mas saiba que o piloto dessa turbulência, dessa nave, é Jesus Cristo. Ele vai cuidar de você e não vai deixar você frustrado. Pode estar grande que for a turbulência, descanse em Deus. Credes em mim, diz a palavra. Credes, confia em mim, entrega o teu caminho,
E confie, porque você vai ver, a turbulência vai passar, aleluia, a brisa vai chegar, o vento vai embora, e você vai cantar o hino da vitória. Aquele discípulo estava frustrado. Está pensando que parou por aí? Quando Jesus se apresentou a eles, eles não conheceram Jesus. Mas ainda tem uma coisa mais além ainda. Jesus vai com eles para casa. Sabe quantos quilômetros tinha de Jerusalém a Emaús? 70 estádios. Está entre 11 e 12 quilômetros. Está quase 12 quilômetros. 12 quilômetros de caminhada. Eu vou te falar uma coisa, para algumas pessoas que gostam de falar bastante, assim como eu, 12 quilômetros, andando de passos curtos ou passos largos, vai dar para falar muito, dá para ter muita conversa, dá para desabafar muita coisa. 12 quilômetros, não é 100 metros, 120 metros, não. 12 quilômetros, nós saímos daqui, nós vamos chegar na cidade, ainda vai ter mais um pouco de pernada para andar ainda. Muita coisa boa para se ouvir da parte de Jesus. Você está pensando que aqueles discípulos iam chamar alguém assim de repente, para ir dormir na sua casa, para ir jantar com eles na casa, se aquela pessoa não tivesse falado coisas boas para eles? Você está pensando que aqueles discípulos iam deixar tudo? Ia convidar aquele homem que talvez nunca tinha visto na vida, para entrar dentro da sua tenda, dentro da sua casa, junto com seus familiares, se aquele homem não tivesse falado coisas boas? Hein? Muitas das vezes, irmãos, nós temos que parar para ouvir as coisas boas. Diz a palavra de Deus, nós temos que ter um depósito para guardar as coisas boas. Aquelas pessoas, aqueles dois discípulos, estavam ouvindo coisas boas, que os profetas disseram sobre ele, que as pessoas disseram sobre ele, que ele disse ainda quando estava com vida no meio deles. Estava ouvindo coisa boa, que edificar a vida deles. E diz a palavra de Deus que quando foi chegando a tardezinha, não sei quanto tempo de caminhada eles tiveram, mas quando foi chegando a tardezinha, aqueles discípulos disseram: fica conosco, fica conosco. Primeiro nós ouvimos que ele se aproximou deles, depois ele andou com eles. Daí eles tomaram a posição e convidou: fica conosco. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez está faltando na minha vida, talvez está faltando na sua vida, talvez está faltando lá na nossa casa. Nós chegamos em casa, abrir a porta de nossa casa, a janela da nossa casa, e fala: Jesus, fica conosco na minha casa. Jesus, entra na minha casa. Jesus, muda o cativeiro da minha casa. Jesus, muda a forma de agir do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa. Muda a forma de agir, a mente da minha família, porque fica conosco, Jesus. Talvez está faltando essa atitude nossa, talvez está faltando essa atitude sua, para as coisas mudarem, para você sentir que Cristo ressuscitou, e Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Diz a palavra do Senhor que quando Ele se aproximou e chamou: fica conosco, Jesus disse, olha que diz aqui, olha. Vou ler mais uma vez para os irmãos, capítulo 24. Olha para você ver o que diz a palavra do Senhor. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco.
porque já é tarde, já inclina o dia. Você precisa, irmãos, fazer como esses aqui, olha. Você precisa ter uma atitude para convidar a Cristo. É que nem eu disse, Jesus conhecia quem era eles. Jesus conhece quem é você. Jesus sabe que está precisando de ir lá, dar uma visita, fazer uma visita. Jesus sabe que o caminho já está findando, já está acabando o caminho, já está acabando o tempo, e Ele quer estar conosco. Jesus só estava esperando este convite. Jesus muito bem podia lhe dizer: vou até tua casa, porque a noite já está chegando. Mas não, eis que vou, aleluia, eis que eles falaram: olha, fica conosco, Jesus, fica conosco. Depois, irmãos, de toda essa história, quando Jesus chegou na casa deles, olha para você ver o que aconteceu. Diz a palavra de Deus que quando eles sentaram à mesa, quando Jesus partiu o pão, eles conheceram quem era Jesus. Eu quero te falar uma coisa: repartiu o pão, irmão, nessa noite. Diz a Bíblia Sagrada que a palavra, ela é pão, que isso aqui é alimento. Jesus está te falando nessa noite: eis que te dou a palavra, eis que estou repartindo pão, eis que estou lhe dando pão essa noite. Quando nós ouvimos e cremos na palavra, diz ela que nós temos alegria no nosso coração. Foi isso que aqueles discípulos sentiram quando Jesus repartiu o pão. A alegria no coração deles eles voltaram a ter alegria no coração. Eu quero te falar, quando temos alegria no coração, é como Davi falou no Salmo: torna-nos dar alegria no nosso coração, para que nós possamos pregar o Evangelho a outras pessoas, aleluia, levar a salvação a outras pessoas. Oh, meu amado e querido irmão, eu quero te falar uma coisa: quando ele repartiu o pão, diz a palavra que eles tornaram a ter alegria no coração. E qual foi a atitude, aleluia, deles naquele momento que eles começaram, aleluia, a ter aquela alegria? Foi deixar Emaús e voltar para Jerusalém. Eu quero te falar uma coisa: Emaús não é o lugar de discípulo, Emaús não é o lugar, aleluia, daquele que serve a Deus. Emaús, aleluia, não é a casa daqueles que é chamado filhos de Deus. Emaús não é o teu lugar. O teu lugar é pegar o caminho de Jerusalém e voltar a fazer aquilo que ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém. Emaús não é o nosso lugar, irmãos. Não adianta. Você talvez possa estar na estrada de Emaús, talvez você possa estar na casa lá, aleluia, na aldeia de Emaús, daquele povoado, mas é deste lugar que Jesus vai te tirar essa noite. É daí, aleluia, de Emaús que Jesus está mandando você sair essa noite. Porque quando eles ouviram repartir o pão, que eles tornaram a conhecer a Cristo, saber que era Cristo que estava com eles, o coração deles ardeu mais ainda, e eles voltaram: não, nós temos que fazer aquilo que Cristo falou, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar agora. Diz a palavra que eles correram para onde estavam os discípulos. Sabia que Jesus foi a segunda pessoa que Jesus se apresentou? Foi a eles. Primeiro se apresentou às mulheres, depois encontrou eles no caminho de Emaús. Você é privilegiado, eu sou privilegiado, porque Jesus vai de encontro às nossas necessidades, conhece a nossa aflição. Com a permissão do pastor, vamos nos colocar em pé? Glória a Deus. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando
nos abriu a Escritura. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os quais estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eu quero te falar uma coisa: você é conhecido dele. Você é conhecido dele. E nessa noite ele está de encontro com você. Estenda as tuas mãos para cima. Senhor, meu Deus e Pai, em tua presença, Senhor, aqui estamos. Pai, nessa palavra rápida, mas eu creio que é objetiva, porque ela não caiu por terra. Senhor, eu sei que o Senhor falasse no meu coração, sei que o Senhor falasse no coração desta mulher, meu Deus, que está neste lugar, deste homem. Pai, agora em nome de Jesus Cristo eu te peço, quem sabe ela, ou ele, essa mãe, Senhor, esse filho, está, Senhor, aleluia, sem força, está sem vigor para continuar, está, meu Deus, sem ânimo para continuar no caminho, esperando a promessa chegar. Senhor, quiseram deixar Jerusalém, quiseram deixar a tua presença para voltar para Emaús, Senhor, mas em nome de Jesus Cristo eu te peço agora, toca nessa vida, toca nesse coração, toca agora, Senhor, nessa família, toca agora, meu Pai, no íntimo, no profundo, Senhor, aonde a medicina não chega, aonde o médico, Senhor, não pode, Senhor, tocar, Senhor, mas o Senhor pode. Oh, Senhor, a tua palavra, quando foi dita por Jesus no caminho de Emaús, diz eles, ó Pai, que ardia o coração deles. Senhor, que essa noite o Senhor venha, aleluia, aleluia, ministrar mais uma vez no coração dela, Senhor, que ela venha sentir a tua presença, que ela venha sentir o calor do teu Espírito, Senhor, que ela possa ter força para voltar para Jerusalém. Jerusalém que é a tua presença, Jerusalém que é a tua casa, Jerusalém que é a tua companhia, Jerusalém que é o Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu agora te peço, toca agora com unção, toca agora com virtude, Senhor, e nos faça sentir, meu Pai, o que aqueles homens sentiram, aquela alegria, aquela força, pelo poder do nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus. E quantos aqui creem na vitória, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar mais profundo no seu coração, irmãos. E os irmãos continuam orando por mim, sempre quando forem orar, pela minha família. E sou muito feliz, irmão. E as palmas louvam o Senhor mais uma vez. Aleluia.